Os piores vampiros, os piores inimigos, os piores cárceres estão dentro de nós. E não se esqueça que nós os construímos. Pessoas que infectam o presente, sofrendo pelo futuro. Estão sempre querendo algo que não tem, sempre se assombrando, construindo seus vampiros emocionais. Sofrer por antecipação é uma das formas atrozes de você sangrar a sua alegria. Cobrar demais de si mesmo é uma forma de você sangrar e construir um vampiro emocional. Ruminar perdas, mágoas e frustrações é outra forma atroz de você sangrar a tua alegria e se tornar um mendigo emocional, ainda que more numa casa excelente, num apartamento notável. Ficar comparando você com os outros é um crime contra a sua saúde emocional e contra a autoestima, porque a autoestima é a coroa da saúde emocional. Eu já falei dos meus fracassos, das minhas crises, dos dias mais tristes da minha história. Eu percebi que as principais decisões, elas são de foro íntimo. Não procure apoio da plateia. Você tem que tomar decisões lá dentro. Eu quero me reinventar. Ou a dor me constrói ou me destrói. Eu tenho que aprender com respeito, ser um questionador. Inclusive questionador quando a mente mente, quando você fala. Quando a mente nos conta as maiores mentiras e que nos sequestram. Eu quero te perguntar, quais mentiras a tua mente tem falado, gritado nos solos da sua psique? Toda pessoa que se compara se diminui. Ou então diminui o outro. Por isso, quando você acordar pela manhã, antes de tomar o seu café, você tem que tomar um café emocional. Você tem que dar bom dia para a vida. Você tem que lembrar que a vida é um espetáculo único e imperdível, obra-prima do autor da existência. Você tem que citar o seu nome. Falou, por exemplo, Maria, Joana, José, João. Olha, você é um ser humano que vai viver um show nessas próximas 24 horas. Eu quero curtir você, quero curtir as pessoas que você ama, eu quero te abraçar neste dia, eu quero deixar de vivenciar as armadilhas mentais, o coitadismo, ou o conformismo, ou até o sofrimento por antecipação, que é uma coisa que rouba demais a autoestima, a alegria, a leveza e a suavidade da vida. Pessoas que infectam o presente, sofrendo pelo futuro, estão sempre querendo algo que não tem, sempre se assombrando, construindo seus vampiros emocionais. Olha, lá na Romênia tem a lenda do Drácula, que foi baseada e inspirada na Transilvânia, um líder regional que empalava, agredia, violentava os seus inimigos. E claro, não existe Dráculas exteriores, mas nós podemos criar nossos vampiros emocionais que sugam aquilo que nós temos de melhor. Sofrer por antecipação é uma das formas atrozes de você sangrar a sua alegria. Como nós falamos, e vou repetir, cobrar demais de si mesmo é uma forma de você sangrar e construir um vampiro emocional. Ruminar perdas, mágoas e frustrações é outra forma atroz de você sangrar a tua alegria e se tornar um mendigo emocional, ainda que more numa casa excelente, num apartamento notável. Ficar comparando você com os outros é um crime contra a sua saúde emocional e contra a autoestima, porque a autoestima é a coroa da saúde emocional. Um rei pode ser um miserável se ele não tem autoestima, e uma pessoa anônima, sem grandes fortunas, pode ser uma pessoa riquíssima se tem autoestima, se abraça a vida, se a enxerga como um espetáculo único e imperdível. Os piores vampiros, os piores inimigos, os piores cárceres estão dentro de nós, e não se esqueça que nós os construímos. Eu me lembro, eu tratei de vários casos graves ao longo da minha história, mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Eu lembro de um caso muito grave. Era um médico que passou nas mãos de vários psiquiatras e vários psicólogos. Eram profissionais competentes, mas tem pacientes que acabam sendo resistentes, não conseguem abrir o portfólio da sua própria história. Bom, ele ficou 15 anos com a síndrome do pânico e nos últimos anos ele quase não saía de casa.
E ele foi até diagnosticado de maneira errada, como alguém que tinha uma psicose esquizofrênica, um diagnóstico completamente anacrônico, doentio. E toda pessoa que tem uma psicose também deve ser respeitada, abraçada, porque é um ser humano único e irrepetível. Mas no caso dele, o diagnóstico estava completamente errado. Ele tinha consciência que ele produzia uma série de pensamentos perturbadores. 15 anos antes, quando ele ia trabalhar como cirurgião, ele era um excelente cirurgião, ele começou a sentir uma sensação súbita e iminente que ia morrer ou desmaiar. Então ele não conseguiu completar a cirurgia, o cirurgião auxiliar a completou. Isso repetiu algumas vezes e o fenômeno RAM, registro automático da memória, que é o biógrafo do cérebro, arquivou janelas killer ou traumática duplo P, com duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida, e quanto mais lida e relida, mais forma um cárcere emocional, um núcleo traumático. Ele também começou a repetir os ataques de pânico quando fazia as suas consultas. E ele, aos poucos, também deixou de consultar, não apenas operar. E passou por uma história muito dramática quando fez os tratamentos, a tal ponto que ele se isolou dentro de si. Uma das sequelas da síndrome do pânico é a fobia social. A pessoa começa a ter medo de frequentar lugares públicos porque tem medo de reproduzir o ataque no aniversário, numa festa, num jantar. Então ele se recolhe dentro de casa. E a autoestima dele estava completamente combalida. Ele não acreditava mais que poderia voltar a trabalhar como médico, a operar. E quando ele chegou até mim, eu percebi que ele tinha consciência crítica dos seus pensamentos perturbadores, que o eu dele tinha os parâmetros da realidade. Portanto, ele não era portador de uma psicose. E eu falei para ele que o eu deveria ser o piloto da aeronave mental, mas para ele ser um piloto, não apenas é importante o suporte e o medicamento, por exemplo, antidepressivo e tranquilizante, mas é muito importante que ele tenha o suporte para impugnar, discordar, confrontar de cada ideia perturbadora. Ou seja, aqui na nossa mente, você não pode fazer concessão. Toda vez que você tem uma ideia perturbadora, toda vez que a tua mente mente, toda vez que você sente que é incapaz, que você não vai se reinventar, que você é uma pessoa doente, cujo destino está traçado, isso é uma mentira, porque o destino frequentemente é uma questão de escolha, e não é inevitável. E ele começou também a fazer a técnica, não apenas da mesa redonda do eu, mas a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Duvidar de cada pensamento perturbador, criticar cada ideia, cada emoção angustiante e determinar estrategicamente ser autor da sua própria história. Sabe qual foi o resultado? Depois de 4 a 5 meses, ele começou a voltar a clinicar e ninguém acreditava. E eu não fiz muito. Um psiquiatra e um psicoterapeuta é um garimpeiro de ouro. Ele não cria o ouro, ele remove as pedras. Ficar comparando você com os outros é um crime contra a sua saúde emocional e contra a autoestima, porque a autoestima é a coroa da saúde emocional. Quem fica se vendo no espelho com o microscópio, observando os seus defeitos e exaltando-os e os registrando no seu cérebro, está entulhando mais lixos do que nas cidades mais poluídas do mundo. Tem autoestima baixa. Quem não se namora, quem não dá risadas de vez em quando da sua estupidez, dos seus erros, e não vê um charme nos defeitos dos outros. Por exemplo, você olha para o seu parceiro ou parceira e ele reagiu com baixo limiar para suportar frustrações. Ao invés de você dar mais uma bronca, você fala: querido ou querida, você é admirável. Que complexidade que você tem. Você vai desarmar o outro ou a outra. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Que é o que está acontecendo. Aumentou em mais de 1000% o disque suicídios nos Estados Unidos. Por que aumentou? Porque as pessoas não estão aprendendo a viver de maneira mais leve, solta, livre. Aumentou o divórcio, porque não é que as pessoas não se amam, é que elas têm uma necessidade neurótica e ansiosa de querer domar o cérebro do outro ou da outra, e o cérebro é indomável. Você já tentou mudar alguma pessoa teimosa? Levante as mãos se você estiver em casa. Já tentou mudar alguma pessoa lenta? Se você tentou, você deixou ela mais lenta. E você deixou ela mais teimosa.
porque ninguém de fato muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-lo. O seu pensamento não tem o poder de mudar a matriz da memória das características de personalidade de quem está ao seu redor. Até porque uma característica de personalidade, por exemplo, a tranquilidade, a serenidade, a sensibilidade, o pensar antes de reagir, o se colocar no lugar do outro, cada característica depende de milhares de janelas com milhões de dados. Não é uma atitude, um grito, uma fala, um apontamento de erro, uma pressão que vai mudar. Não muda. Uma porque são milhares de janelas, milhares de arquivos. Outra porque o pensamento é virtual. Então você pode influenciar, mas não pode mudar o outro. Começa a olhar com microscópios, não os defeitos, porque é fácil enxergar os defeitos. Começa a observar os momentos de calmaria, de lucidez. Plantamos uma janela light, instigamos o outro a ele mesmo se reciclar a partir do biógrafo inconsciente, que é o fenômeno RAM, registro automático da memória. Eu espero que você treine o seu eu para todos os dias construir uma autoestima sólida e inteligente através de se namorar. Namore a vida. Vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós.